Quero agradecer imensamente ao Centro Acadêmico de Economia pelo convite e parabenizá-los pela iniciativa. Quero também cumprimentar aqui ao professor Nilo Dorix e ao professor Daniel Vasconcelos, com quem divido a mesa. Quero parabenizar ao Centro Acadêmico, quero parabenizar a Ciência Econômica e quero parabenizar os economistas, para quem dirijo as minhas primeiras palavras. O dia 13 de agosto é um dia especial. Esse dia é separado à homenagem a um punhado de seres humanos que têm um curioso direito à fama. Conforme colocado em Heilbronner, segundo as regras dos livros de história de um colegial, estas pessoas nunca existiram. Não comandaram exércitos, não enviaram homens à morte, não construíram impérios e tiveram pouco a ver com os tipos de decisões que fazem a história. Alguns deles conseguiram certo renome, outros poucos foram claramente ofendidos e também foram apontados como criminosos nacionais. No entanto, o que eles fizeram foi mais decisivo para a história do que muitas ações de estadistas que foram envoltas em cintilante glória, pois, na maioria das vezes, perturbaram muito mais do que o ir e vir de exércitos de uma fronteira para outra, e tiveram poderes para o bem e para o mal, mais do que os éditos de reis e legisladores. Isso porque eles moldaram e agitaram as mentes dos homens. E como quem consegue atingir a mente do homem detém um poder maior do que o da espada e do cetro, estes homens moldaram e agitaram o mundo. Poucos deles nem sequer ergueram um dedo em ação. Na maior parte, trabalharam como estudiosos, quietamente, despercebidos e sem dar muita importância ao que o mundo tinha a dizer ao seu respeito. Mas em seu rastro deixaram impérios abalados e continentes arrasados. Fortaleceram e solaparam regimes políticos. Colocaram classes contra classes e até mesmo nações contra nações. Não com intrigas maldosas, mas com o extraordinário poder de suas ideias. Esses homens são os economistas. Sangue, sangue, sangue é o que quero ver, não importa de onde venha. Foram essas as palavras usadas pela primeira pessoa que me falou sobre o trielo, após eu ter aceitado estar Acredito que não seja essa a intenção da maior parte dos aqui presentes. Mas caso seja isso, certamente irei decepcionar a todos. O que trago aqui para compartilhar com todos é conhecimento, ciência, academia e serenidade. O debate que ocorre endogenamente à ciência econômica é derivado fundamentalmente das diferentes formas a priori de sua constituição. Logo, dentro do arcabouço econômico, há espaço para diferentes visões. Certamente, o que teremos aqui hoje será o reflexo dessas características da ciência apaixonante e palpitante que é a economia. Não tecerei comentários iniciais sobre as bases axiomáticas das outras correntes econômicas representadas pelos meus colegas aqui nesta mesa. Adianto sim, e destacadamente, que tudo que será aqui dito apaixonadamente terá como base axiomas quase tão cegos como a própria fé. Logo, iniciarei aqui com a colocação dos pressupostos básicos da economia neoclássica. Assim, na visão neoclássica, a economia é o locus da escassez, da troca, do mercado e das ações individuais e subjetivas dos seus dois agentes básicos, indivíduos e filhos. Eu gostaria, por favor, que ligasse a primeira apresentação. Então, pode passar. Pode passar.
Esse fluxo que vocês estão vendo aqui, que eu não consigo mais falar, esse fluxo representa o funcionamento básico do que a economia neoclássica acredita ser o núcleo da economia. São relações entre indivíduos e empresas. As relações entre indivíduos e empresas se dão em mercados, ora em mercados de fatores de produção, ora em mercados de bens e serviços. Esse é o modelo básico do fluxo de funcionamento de uma economia. Quem são esses agentes econômicos? Quem são indivíduos e firmas? Por favor. Quem são os indivíduos? Eu gostaria que levantasse a mão aqui na plateia, todos aqueles que possuem necessidades. Por favor, levantem a mão. Eu gostaria que levantasse a mão todas as pessoas que gostam das coisas que gostam. Por favor, levantem a mão. Eu gostaria que levantasse a mão, por favor, desceram. Eu gostaria que levantasse a mão as pessoas que têm preferências. Eu gostaria que levantasse a mão quem aqui certamente prefere R$1.000 a R$100. Eu gostaria que levantasse a mão. Quem aqui certamente prefere R$100 a R$1. Por favor, levanta a mão. Quem é que aqui na plateia sempre vai preferir R$1.000 a R$1? Levanta a mão. Muito bem, por favor. Quem aqui pode comprar tudo? Levanta a mão. Opa! Porque todos nós temos restrições orçamentárias. Esse é o ser racional. É esse ser que nós modelamos em economia e eu acho que eu fiquei em silêncio de novo. Tá? Por favor. As empresas, aquelas lá, são maximizadores de lucros e são também... É o ajuste. Isso, pois é. E são também minimizadores de custos e possuem restrições. É esse o modelo básico de análise da teoria neoclássica. Tá? Essas são as bases pelas quais me disseram para ficar olhando para lá sempre. Tem uma moça que vai ficar colocando plaquinha. Angélica, levanta a plaquinha. Tá? Não, é só para... Sim, só quando for. Então, é esse o modelo que o professor Fred, que a economia neoclássica tem como base. Tá? Agora iniciamos o tema. Ajuste fiscal. O ajuste fiscal é um conjunto de políticas econômicas que busca equilibrar o orçamento do governo. Eu quero lembrar aqui que a forma como a sociedade e os policymakers interpretam a noção de equilíbrio orçamentário tem sofrido algumas transformações ao longo dos tempos. Mas a visão dominante entre os economistas lembra o que Adam Smith disse em 1776 na Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Abre aspas. O que é prudente na condução de cada família privada pode ser uma loucura em grandes reinos. Fecha aspas. Coerente com esse princípio, os neoclássicos assumem que o governo deve se comportar como uma família, não gastando mais do que arrecada. A maior parte dos modelos atuais de equilíbrio orçamentário está associada a uma concepção neoclássica que identifica a criação adicional de moeda para financiar os gastos públicos ou a expectativa de uma futura monetização como sendo a causa principal da elevação da inflação. Tal diagnóstico está relacionado à lei de Say e à neutralidade da moeda no curto ou no longo prazo. De acordo com a teoria econômica, qualquer déficit orçamentário deve envolver, mais cedo ou mais tarde, a geração de uma demanda adicional em excesso à demanda-oferta de pleno emprego, ou seja, a demanda garantida pela lei de Say. Dessa forma, todo déficit governamental permanente é visto como um mal a ser combatido, da qual se deriva a proposição de equilíbrio orçamentário intertemporal. Mesmo economistas não neoclássicos acreditavam na tendência de longo prazo para o pleno emprego, mas endossavam políticas deficitárias para os períodos de desemprego como meio de reduzir o tempo necessário para o processo de ajuste. O que interessava nessa perspectiva é que o equilíbrio orçamentário fosse mantido ao longo do ciclo econômico, com superávites nos tempos de prosperidade compensados com déficits gerados nas recessões, de modo que a dívida pública não cresça. A necessidade de compensação existe de acordo com a hipótese da neutralidade da moeda,
porque a monetização do déficit público não teria qualquer efeito real sobre o equilíbrio de longo prazo da economia em termos de nível de emprego e de atividade produtiva. Seu único efeito duradouro seria sobre os preços e a inflação, sendo necessário, portanto, que se evite tal situação mediante a manutenção do equilíbrio intertemporal do orçamento do governo. Por outro lado, de acordo com o pensamento neoclássico, a expansão do gasto público, financiada pela emissão de títulos, no caso mais geral, em que não existem recursos ociosos, o pleno emprego, por exemplo, poderia elevar a taxa de juros e causar o chamado efeito crowding out, ou seja, a redução dos investimentos privados. Tal hipótese baseia-se na teoria dos fundos emprestáveis, segundo a qual a taxa de juros é determinada pelo equilíbrio entre oferta e demanda por empréstimos e, portanto, cresce com a disputa entre o setor público e o setor privado por determinada quantidade de recursos financeiros. A ocorrência de crowding out é assumida no modelo ISLM-CM de Hicks-Hansen, além de ser também assumida na maioria dos modelos econômicos atuais. Eu gostaria, por favor, de colocar essa apresentação 2, para aqui, graficamente, nós vemos o efeito de déficits orçamentários. Imaginando o modelo ISLM básico, na qual a curva IS, LM e CM são condizentes com o equilíbrio da demanda agregada, por favor, passa. A curva IS representa o equilíbrio do mercado real. Essas que vocês estão vendo são as variáveis que determinam o equilíbrio IS. E a curva IS, por favor, pode passar, ela é negativamente inclinada, dando uma relação negativa entre demanda agregada e taxa de juros. Por favor, passa. A curva LM ela é condizente com o equilíbrio do mercado monetário. A curva LM ela é positivamente inclinada. E a curva CM é a curva de mobilidade do capital. Eu quero lembrar a vocês que toda a nomenclatura IS, LM e CM é em inglês. Nós estamos aqui na curva de Capital Mobility, que pela hipótese usada nesse modelo inicial simples, ela é constante, imaginando que as taxas de juros internas de uma economia são iguais às taxas de juros do resto do mundo. O equilíbrio geral, IS, LM, CM, do modelo simples, vai nos dar o equilíbrio, pode passar, o equilíbrio da demanda agregada. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Esse equilíbrio SLM-CM nos dá os equilíbrios e deslocamentos de demandas agregadas. Por favor, vamos imaginar uma expansão fiscal. Ela vai deslocar a curva IS. Por favor. Esse deslocamento vai fazer, no final das contas, que a curva de demanda agregada se desloque da curva de demanda QD para QD'. Por favor. Agora, o que é que acontece em modelos de equilíbrio de pleno emprego? A curva de demanda se desloca, mas a oferta é a oferta de pleno emprego, e o único efeito que existe é o efeito inflacionário. Movimentos do governo trazem efeitos perdurados unicamente inflacionários. Tá? Essa é uma representação gráfica do texto que li ainda há pouco. Eu vou continuar. Em outra direção, o computador aqui me pegou. Em outra direção, a postulação da teoria quantitativa da moeda faz com que nós determinemos que poupança determina o investimento. Sob este referencial, o foco principal da análise é baseado na determinação dos preços. O preço fundamental é aquele que garante o equilíbrio entre poupança e investimento, ou seja, a taxa de juros. Sob esse aspecto, estratégias de redução dos gastos públicos são sempre bem-vindas, mesmo em um cenário de crise, uma vez que aumenta a poupança do governo. Acentua-se que a autoridade monetária deve manter um austero controle da inflação. Em crise econômica, pode-se ter uma queda do produto potencial pela imposição exógena de restrições à renda e a financiamentos externos. Sendo assim, uma recomposição da demanda interna para privilegiar investimentos seria benéfica, o que implicaria cortar o consumo do setor público, onde for possível. O governo brasileiro procura
todo ano, fazer uma economia para pagar os juros da dívida pública, o chamado superávit primário, com o objetivo de evitar um aumento descontrolado desse débito. O superávit é o que sobra da diferença entre receitas e despesas não financeiras, ou seja, essencialmente, a arrecadação com tributos, subtraídos, 1. Os gastos com funcionamento do serviço público, 2. Os benefícios sociais, 3. Os subsídios, 4. Os investimentos, 5. Outras formas de gasto. Os números divulgados pelo Ministério do Planejamento, recentemente, indicam que a receita líquida do governo brasileiro, do governo federal brasileiro, recuará de 19% para 18,9% do PIB em 2016, enquanto a despesa subirá de 19% para 19,4% do PIB. Já a previsão para o PIB é de queda de aproximadamente 2% esse ano e de crescimento próximo a zero em 2016. O salário mínimo deve subir de R$ 788 para R$ 865 no ano que vem, implicando um aumento de gastos públicos com aposentadorias pagas pelo INSS. Para tentar salvar as finanças do governo, recentemente, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, prometeu arrumar as contas públicas até o fim do ano. Na prática, o ajuste fiscal consiste em duas ações: cortar despesas do governo e elevar a arrecadação, fundamentalmente pelo aumento de impostos. Em maio, o governo anunciou um bloqueio de quase 70 bilhões de reais em gastos do orçamento desse ano. E outras medidas que precisam ser aprovadas no Legislativo estão em tramitação no Congresso e na Câmara Federal. E eles estão relacionados a cortes de gastos do governo e a elevação das receitas governamentais. Restrição orçamentária, cortes, superávites e déficits públicos estão coerentes com a teoria econômica neoclássica. Ter orçamento equilibrado é algo que um agente econômico tem que fazer, seja ele privado ou público, seja de curto ou de longo prazo. Eu, sinceramente, espero que o nosso orçamento se equilibre com perspectivas de crescimento para daqui a 3, 4 anos. Espero, sinceramente, que as autoridades econômicas brasileiras tenham um pulso suficientemente firme para colocar em prática o ajuste orçamentário. Muito obrigado e imagino que iremos nos falar brevemente no debate. Muito obrigado.